Eu tinha terminado com vocês falando a respeito das limitações, né, do Renascimento, e agora vamos, né, dos limites tanto socioeconômico quanto geográfico. E agora, pessoal, é importante entender o seguinte: nós teremos dentro do Renascimento um destaque muito significativo tanto na área da arte, das artes plásticas, quanto na área da filosofia e da literatura. Há um fenômeno filosófico que é até mesmo anterior ao Renascimento, que é chamado de humanismo. O humanismo é uma espécie de aspecto filosófico do Renascimento. O Renascimento seria mais a questão da arte, a parte estética. O humanismo é mais filosófico, né? Então, os dois, humanismo e renascimento, eles têm o mesmo objeto. O objeto de seus estudos, de seus trabalhos, é o homem. Porém, no caso do humanismo, o que se estuda é a mente humana. E, no caso do Renascimento, é a questão da beleza, é a estética. O humanista quer entender a cabeça do homem, quer entender a sociedade que o homem vive. O artista quer reproduzir a beleza humana da maneira mais precisa, da maneira mais rigorosa possível. Tá? Então, eu diria para vocês que Renascimento e humanismo andam de mãos dadas. Quando, no entanto, o Renascimento entrou em declínio, nós ainda vamos observar a presença de sábios humanistas mantendo seus trabalhos, tá? Esses pensadores, então, continuarão a existir, mesmo depois que o renascimento artístico declinou, tá? E aí, pessoal, então, quem nós vamos destacar aqui? Olha, os principais pensadores humanistas, eu sempre destaco para vocês aquele que era chamado de o príncipe dos humanistas, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã é um gênio que vivia na Holanda, sua principal obra é o Elogio à Loucura. É um título irônico, né? Porque na verdade ele está dizendo que quem quiser realmente levar uma vida, ele defende o quê? Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, fim da intolerância. Ele tem uma visão, né? Ele tem uma coisa muito avançada, né? Em relação à sua época. Então ele falava que quem seguia as regras dele era doido, né? Alguém que quisesse viver como ele defendia era doido. Daí o nome Elogio à Loucura, tá? Mas é com certeza o mais importante pensador de sua época e que terá aí uma imensa influência na reforma religiosa, tá? Outro grande pensador humanista, Thomas Morus ou Thomas More, né? Thomas Morus ou Thomas More, autor da obra A Utopia, também um defensor de uma sociedade tolerante, de uma sociedade de respeito ao pensamento e à liberdade de expressão. Coitado, foi queimado vivo pelo rei Henrique VIII por desavenças religiosas. Vejam bem, que dureza. Temos também um italiano chamado Pico della Mirandola, que escreve uma obra, não sei, estudo a respeito da dignidade do homem, uma coisa assim. Então são esses. Giordano Bruno, né? Giordano Bruno também, grande pensador. Esse já é um período um pouco posterior, coitado. Ele acabou caindo nas garras da Igreja Católica na época da Contra-Reforma e queimado vivo. Mas nós temos, então, essas figuras aí, que são os grandes sábios humanistas, tá? Erasmo de Roterdã, Thomas Morus, Pico della Mirandola, o Giordano Bruno, né? Que são figuras de muito destaque.
Claro que, quando a gente fala de Renascimento, o que vem na nossa cabeça são os artistas, né? E há um salto tecnológico que ajudou muito no desenvolvimento da arte. Aqui nós temos dois aspectos, tá? Primeiro, que dão vantagem ao renascentista em relação aos artistas dos períodos anteriores. Primeiro, o desenvolvimento da tinta a óleo, tá, pessoal? Antes do desenvolvimento da tinta a óleo, o fixador de pigmento que eles tinham era clara de ovo. E a clara de ovo não fixa na tela. A clara de ovo ela tinha que ser usada, eles pintavam só a fresco. Né? Então, quando você ouve a fresco, é isso mesmo. Porque você tem que pintar enquanto o gesso está fresco. Então, eu vou dar um acabamento de gesso na parede, o cara vem e pinta por faixas porque sempre precisa do gesso fresco, senão depois a tinta simplesmente desgruda da parede, né? E a clara de ovo, ela secava muito rápido. Então eles tinham que fazer a tinta em pequenas porções, sempre tendo cuidado de produzir a mesma cor. Então aquilo dava um trabalho desgraçado, seja como for. Agora não, com a introdução da tinta a óleo, nós poderemos ter as famosas telas, né? Pintura em óleo sobre tela, que é um método que até hoje, né, é um método essencial na produção da pintura. E outra coisa, gente, é o desenvolvimento da perspectiva, a ideia, o desenvolvimento de uma visão em profundidade de campo, tá? Que é aquela coisa do ponto de fuga lá no fim, né? A ideia de dar às imagens a ideia da perspectiva, né? Então esses dois desenvolvimentos tecnológicos auxiliaram muito na produção artística, nas artes plásticas. E aí a gente destaca, são duas figuras monumentais, dois italianos fodásticos, que são Leonardo da Vinci, sábio multididata, talvez uma das figuras mais geniais da história, Leonardo da Vinci, que foi inventor, escultor, pintor, arquiteto, engenheiro, ele era de tudo, estudo da anatomia, ele tem intensos estudos da anatomia humana, ele tem magníficos estudos sobre a anatomia humana. Isso é um caso maluco, porque se você olhar as obras de arte do período, tanto Leonardo quanto Michelangelo, você percebe que eles tinham um grande conhecimento da anatomia humana. Tá? Você vê, por exemplo, as esculturas no Davi de Michelangelo, por exemplo, todas as veias, né, são bastante aparentes, tanto no pé quanto na mão. Gente, não tem um músculo no lugar errado, não tem uma veia passando no lugar errado. Você tem uma aula ali de anatomia, porque realmente eles estudaram a anatomia humana. Leonardo da Vinci abria cadáveres para poder entender o funcionamento do corpo humano. Então, antes de pintarem ou esculpirem, eles eram estudiosos magníficos. Tá? Na arte, o Leonardo da Vinci ele é só o autor da pintura mais famosa do mundo, que é a Mona Lisa, ou Gioconda, que está exposta lá em Paris, né, no Louvre. É um quadro pequeno, tá, pessoal? É até um pouco broxante, porque as pessoas acham que o quadro tem 10 por 10 e não tem. E normalmente você vai ter assim 1 milhão de chineses se acotovelando diante do quadro. É muito difícil até chegar perto para ver. Ele também é autor da obra mais reproduzida do mundo, que é a Santa Ceia. Tá? Então são esses, né? Se precisar citar, Mona Lisa ou Gioconda e a Santa Ceia. São obras, o homem vitruriano, né? Aquela figura com dois pares de braços, 2 pares de pernas, né? Se movendo. São exemplos. O Michelangelo, ele era famoso como escultor, monstro de um escultor monumental, Pietà,
Davi, Moisés, as estátuas de Michelangelo são absolutamente. Você perde o fôlego de ver um negócio daquele, tá? É fodido mesmo, cara. Agora, ele também foi arquiteto, ele projeta a cúpula do Vaticano, é dele o projeto, e o Papa lá da época, acho que foi Alexandre VI, queria dar um tapa numa capela que não ia dar para derrubar. Ele falou: pinta um troço aí para mim. Ele falou: não sou pintor. Ah, então vou chamar um outro cara. Aí ele já ficou. Porque uma característica, né, do homem renascentista é otimista. Ele tem ele acredita na sua capacidade de transformar o mundo. Ele é racional. Ele volta a valorizar a natureza. Então tem a questão do naturalismo, o otimismo, o hedonismo, né? O homem do Renascimento, ele não tem vergonha de curtir a vida, ele não tem vergonha de sentir prazer, né? Agora, orgulhosos eles eram e muito, né? Eles tinham muito uma autoestima muito elevada. Então, quando o Papa virou para ele e falou assim: você não quer pintar a Capela Sistina? Eu vou chamar o Rafael Sanzio, que é um cara bom aí, o cara dá um jeito, dá uns pulos dele. Fui lá, e pintou a gente, é coisa de louco, o negócio dá vontade de chorar quando você entra lá dentro e vê o tamanho daquela obra magnífica. Então, ele não era pintor, mas é autor de uma das mais famosas pinturas produzidas no mundo. É autor de uma obra que é visitada. Eu acho que mais gente entra na Capela Sistina todos os anos do que vem ao Brasil. Mais turistas vão à Capela Sistina do que vem ao Brasil. Eu não sei dar os dados para vocês, mas olha, gente, é uma loucura, tá? Então, são esses aí, Michelangelo e Leonardo, são as duas figuras de destaque nas artes plásticas. Tem Rafael Sanzio, tem as tartarugas ninja, tem o Donatello, que também era um grande escultor, mas essas figuras italianas têm um destaque impressionante, tá? No ramo da literatura, a gente vai encontrar aí figuras como o Camões, né? O português Camões, autor de Os Lusíadas, né? Que é uma obra fulcral da língua portuguesa, onde ele destaca as grandes navegações portuguesas. Nós temos Miguel de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, que muitos consideram como sendo a obra que deu ao espanhol sua versão, né? Que transformou o castelhano na língua espanhola. Tá? Então, vejam que figura magnífica. Nós temos aí o dramaturgo William Shakespeare, com sua obra magistral, com sua obra absurda, né? Então, temos uma série de figuras, mas eu acho que vale a pena destacar. Dante Alighieri e a Divina Comédia Humana, a obra ficou tão famosa, que o dialeto que era do Dante, no qual Dante escreve, vai se transformar no italiano, né? O italiano é o que o Dante fez ser, né? Quase nada, né? Então, Camões, Cervantes, Dante Alighieri, William Shakespeare, no campo das letras, né? Lembrando que o Shakespeare é do teatro, mas se você pega os dramas, né, e as comédias dele, você também, né, consegue ler isso bacana, é muito, muito legal. Tá, pessoal? Então são autores monstruosos, são os grandes clássicos, tá? No campo do pensamento filosófico, aí a gente pode destacar Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, figuras que deram, a gente já falou sobre o absolutismo, né? Figuras que procuraram justificar a existência do absolutismo, seja Maquiavel na sua obra O Príncipe, seja Thomas Hobbes na sua obra O Leviatã. Tá? Pessoal, agora temos também o renascimento científico, né? O renascimento no campo científico, ele é fundamental, mas eu tenho que lembrar com você, a gente tem que bater o renascimento científico com a crise do renascimento. Então, eu vou explicar primeiro
a questão científica, depois a gente fala dessa crise do Renascimento, mas lembrando que nós vamos ter que cruzar as duas coisas. Gente, na época do Renascimento, vocês sabem que é muito comum, né, o terraplanismo, ele não era popular nem na Idade Média, nem na Idade Média. As pessoas muito pobres, vivendo seus feudos, tudo bem, mas os sábios medievais, a Igreja Católica já reconhecia a Terra como sendo redonda, né? Então, assim, que a Terra era redonda, isso todo mundo já sabia lá na Idade Média. Não sei que muito ignorantes, muito pobres, né? Aquele servo medieval mais desgraçado, aí realmente ele não sabia, mas as elites medievais já era de um grego lá que tinha já feito a conta para definir qual que era a circunferência do planeta, o cara já, né, medindo a sombra de duas torres lá, ele lançou lá a circunferência de 40 mil quilômetros, né? Então, assim, a grande polêmica nunca foi a questão da posição, se a Terra era redonda ou não. A grande polêmica era a posição da Terra em relação ao Sol. Na antiguidade, os maiores astrônomos da antiguidade, e essas pesquisas acabaram sendo validadas por estudantes da Idade Média, por estudiosos da Idade Média, a crença generalizada é que a Terra era o centro do universo. Lembrando que eles não faziam a menor ideia do que havia. A ideia de universo, eles eram uma coisinha minúscula, né? Eles entendiam o universo como o sistema solar era o universo. E aí é um caboclo chamado Nicolau Copérnico, que era um astrônomo e matemático, o cara era fodástico, ele vai provar por A mais B que a Terra gira em torno do Sol. Então, a tradição medieval, antiga e medieval, a gente chama de geocentrismo. Heliocentrismo. É isso, geocentrismo. A Terra como centro do universo. Chega o Copérnico, vejam, eles não têm consciência de que há muita coisa fora. Então, para eles, o universo é basicamente o sistema solar. Tá? Então, aí, o Copérnico vai dizer, não, está errado. Quem gira é a Terra. Ele vai defender a teoria heliocêntrica. A Terra girando em torno do Sol. Eles acreditavam que estava tudo parado. Eles acreditavam assim, que ou a Terra estava parada ou o Sol estava parado. Tá? Então, estava tudo errado. Mas os heliocêntricos, um passinho na frente. Tá, pessoal? Então, o Nicolau Copérnico vai defender a tese heliocêntrica. Essa será a grande polêmica. Porque a Igreja Católica vai comprar a tese geocêntrica como sendo a sua, como sendo a verdade absoluta. Então, o Copérnico será convocado a dar explicações sobre a sua tese. Ele se nega, ele não aceita recuar, resumindo, ele vai ser processado e queimado vivo por ordem da Igreja Católica, ser executado por ordem da Igreja Católica. Tá? Então, olha aonde é que nós chegamos. E na Itália, existe um sábio magnífico, um sábio genial, que é o Galileu Galilei. Né? O Galileu, que, entre outras coisas, é o inventor do telescópio, o descobridor dos anéis de Saturno, tem estudos magníficos sobre movimento pendular, sobre movimento de queda dos corpos no espaço. Ele já era o Einstein de sua época, quando Galileu sai em defesa de Copérnico e fala, é verdade, eu comprovei os estudos do cara, quem gira é a Terra, o Sol é que está no centro. A Igreja irá processar o Galileu, tá? O Galileu foi processado formalmente, levado diante do tribunal da Santa Inquisição e foi avisado, porque ele era muito famoso. Então avisaram para ele,
nós vamos te torturar, nós vamos te prender e te torturar até você renegar isso que você está dizendo, até você declarar publicamente que a Terra é o centro do universo. Então, Galileu, que já era uma pessoa idosa, não me lembro com quantos anos ele estava, mas já estava na casa dos 60 anos, para a época era bastante, o Galileu acaba renegando sua obra, renegando os estudos da astronomia, né, o que ele estava trabalhando na astronomia, renegou, e, consequentemente, sua pena foi comutada para prisão domiciliar perpétua. Tá? Então, foi um fim triste para um sábio do nível do Galileu. Tudo bem, poderia ter sido muito pior, né? Mas é a sua fama que o salva da morte certa, né, pessoal? Quando morreu, Galileu já estava cego, porque esses astrônomos ficavam olhando o céu e olhavam muito durante o dia, pegava muita radiação solar, então era normal que eles tivessem catarata, né? Navegadores e astrônomos, era normal que tivessem catarata. Então, Galileu morreu, né? Morreu triste por ter sido, inclusive, impedido de continuar a fazer suas pesquisas de campo, tá? Outro sábio renascentista maravilhoso é um cara chamado Johann Kepler. Johann Kepler, que viveu naquilo que hoje é a República Tcheca. Na época, aquele território era controlado pelo Império Austríaco, mas hoje é República Tcheca. Eu estive lá na casa onde ele viveu. O Kepler, gente, que é uma figura monstruosa, ele prova por estudos matemáticos, ele vai além, ele dá um passo além do Copérnico, ao demonstrar que a órbita da Terra em torno do Sol era elíptica e não oval, e não redonda, né? E não perfeitamente circular. Eu achei isso aí eu acho muito interessante, que eu, como um homem ligado à área de humanas, mal sei calcular quanto é 10% de 100, né? Então, imagina esse cara fazendo conta e não, a órbita da Terra é elíptica, não é redonda, não é circular. Fantástico isso, né? Meu Deus do céu. Esse aí a igreja não conseguiu pôr as mãos nele, eu não sei porquê, ele escapou ileso. Tá? Gente, nem processado, nem queimado. Mas então essa é a grande discussão científica daquela época. Tá? Quem é que gira em torno de quem? A Igreja Católica defendendo a teoria geocêntrica, a comunidade pesquisadora defendendo a teoria heliocêntrica. Tá certo, meninos? Foi só o Papa João Paulo II que pediu desculpas com 500 anos de atraso pelas grosserias, né? No mínimo, as grosserias cometidas pela Igreja Católica em relação a Galileu. Tá? Então, quem perdoou o Galileu foi o Papa João Paulo II, 500 anos depois. Pessoal, e aí a gente tem que entender a crise do Renascimento na Itália, porque o fenômeno artístico ele vai andar atrás do dinheiro, siga o dinheiro, né? Então, o que nós vamos observar? Que o Galileu, desculpa, que o Renascimento era centrado na Itália, porque a Itália era a região mais rica do mundo. Aí o que vai acontecer? Os portugueses, lá no finalzinho do século XV, encontram o caminho marítimo para as Índias e começam a trazer as especiarias direto, contornando a África. Resumindo, a economia italiana vai viver uma decadência terrível. Então, aquela riqueza da Itália desaparece devido à expansão marítima portuguesa. Na medida em que o dinheiro desapareceu, o Renascimento segue o seu caminho. E com a decadência italiana, qual era a região mais rica da Europa? O que hoje a gente chama de Holanda, né? Os Países Baixos. Então, o Renascimento ele viverá uma segunda era de ouro, o chamado Renascimento holandês, né? O Rembrandt, Vermeer, umas figuras monstruosas, mas o Renascimento holandês, que tem uma diferença muito significativa, né? O Renascimento holandês, como a Holanda já era um país protestante, o Renascimento holandês quase não se conecta com a antiguidade, né? Porque o Renascimento italiano tem duas temáticas básicas. Ou é a temática da antiguidade clássica, ou é uma temática religiosa cristã. O Renascimento holandês,
posterior, ele já se apega mais à vida cotidiana das pessoas e à temática religiosa, tá? Já não tem mais, não tem muita graça com a antiguidade clássica, não. Tá certo, pessoal? Outro ponto importante, além da decadência econômica, que já seria devastador, é o fato da contra-reforma religiosa. Começam as guerras de religião na Europa, você vai ter o fenômeno da contra-reforma, e a contra-reforma vai perseguir qualquer um que conteste as normas da Igreja. A Europa católica viverá uma onda de um neoconservadorismo muito feroz. Inclusive, muitas das estátuas vão ser mutiladas, os bilauzinhos ali decepados e uma folhinha de parreira colada no lugar, tá? Chumbada no lugar. A gente vê muitas estátuas lá em Roma onde a folhinha caiu, então dá para você ver aonde é que eles quebraram o bilau, furaram e conectaram folhinhas escondendo a genitália desnuda da galera. Tá, pessoal? Então tá aí a explicação por que o Renascimento migra da Itália para a Holanda. Tá certo, gente? Ó, meninos, meninas, é isso aí, é a nossa aulinha. Espero que dê certo agora, né? Conectar as coisas direitinho. Gente, então, próxima aula, reforma religiosa, gente. Um abraço gigante para vocês e até a próxima.